Então mais uma temporada do Construindo o Despertar, né? Muito legal. Essa temporada a gente vai focar no nosso querido Lael Fanin. Na verdade, eu já tinha combinado essa nova temporada com ele, né? Não deu tempo de gravar. Ia ser ele contando essa história que eu vou contar pra vocês. Com certeza ele contaria bem melhor do que eu. Ia falar um pouco dele, da história dele. E dele na educação consciencial também, porque na primeira temporada eu fui da criação do então Espiritualidade Independente, né? E depois virando Educação Consciencial, até mais ou menos 2020, 2021, quando dá a entrada do Lael, né? Meu nome é Fábio Santos, autor, professor, escritor, mas na verdade eu gosto de me definir como um catalisador do despertar consciencial. E eu gostaria muito que essas pessoas tivessem essa percepção. Também para ver que o nosso trabalho não tem a ver com espiritualidade, que o nosso trabalho não tem a ver com religião, que não tem a ver com nada do que as pessoas estão acostumadas a ver por aí na internet, que tem a ver com algo completamente diferente e único, que a gente colocou o nome de educação consciencial. Então a gente acaba a primeira temporada exatamente quando iria acontecer naquela história que eu estava contando para vocês, a entrada do Lael, e aí a segunda temporada seria o Lael contando a história dele. Então vamos ver se eu consigo contar da melhor forma possível para vocês e fazer jus à memória do nosso querido Lael Fanin. Meu nome é Márcia, sou irmã do Lael. Para falar, na verdade, o que ele representa para mim, eu acho que ele representa um tudo. Nós sempre fomos muito ligados, desde criança, a gente sempre teve uma conexão muito grande, porque ele é um irmão mais novo do que eu, uns 4 anos. E a gente sempre foi ligado junto, né? Você apresenta, quem é você? Bom, eu sou Lael Fanin, eu atuo na área do serviço social. É isso que. Vou voltar de novo. Bom, é isso, falando de você. É para falar quem eu sou? Quem é você? O que eu faço? O que eu faço? Isso tudo? Quem é você? Por que é relevante tá isso explicar? Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou Lael Fanin, eu trabalho na área de serviço social, trabalho com políticas públicas e dentro do que a gente chama de espiritualidade, eu posso dizer empata e projetor consciente. Eu faço isso desde a minha infância, né? No começo, assim, que eu consigo lembrar, né, do período do Lael pequeno, o Lael tinha uma vida normal, como qualquer criança, né, de brincadeiras e artes também, né, fazia suas artes, né, como qualquer criança normal faz. Mas ele já era uma criança especial, ele já era uma criança que ele tinha muitos dons. Bom, acho que dá para eu começar toda essa história contando como eu e o Lael a gente se conheceu na fisicalidade, né? E assim eu vou colocando alguns elementos do extrafísico, de quem somos, quando a gente descobriu, né, tudo isso da rede Adeninho Fanin, quando a gente descobriu que somos laminados da mesma consciência, esse tipo de coisa, né? Que a gente só foi descobrir junto, né? Muita coisa a gente só foi descobrir junto. Eu tenho certeza que eu e o Lael a gente se encontrou novamente, não é a primeira vez, né? Novamente nessa vida para despertar a consciência um do outro. Esses 3 anos últimos que nós passamos juntos praticamente todos os dias, se falando o tempo todo, trocando informação na fisicalidade, foram anos que com certeza mudaram a vida dele e com certeza absoluta mudou muito a minha vida e me fez despertar de verdade. O máximo que dá para despertar aqui no 4D. Claro, eu estou caminhando, estou longe de ser uma pessoa diferentão, o desperto, não é nada disso. É o máximo que eu consigo ser desperto dentro desse corpo, dentro dessa minha existência nesse momento. E isso se deve muito à ajuda que o Lael me deu nesses últimos anos, essa troca que a gente teve um com o outro, né? Energética e consciencial desses últimos anos.
Eu sou Renato, né? Meu nome é Renato Marques, e nesses últimos 13 anos de vida do Léo, fui companheiro dele. E durante esses 13 anos nós nos descobrimos muito semelhantes, né? Nessa caminhada. E nossa história de encontro foi muito interessante porque provavelmente uma pessoa em comum, que na época tinha pouco contato e já tinha muito tempo de convivência com o Lael, quando eu vim trabalhar em Petrópolis, essa pessoa falou assim: Poxa, você precisa conhecer um amigo meu, que vocês são muito parecidos, vocês têm o mesmo jeito de pensar, a mesma forma de agir, e acho que vocês seriam grandes parceiros na arte. E eu, durante um bom período convivendo em Petrópolis, já nessa fase de estar aqui dando aula e trazendo a minha linguagem para essa cidade, um dia no almoço, o Lael entra no restaurante e essa pessoa me fala assim: Olha, esse é o Lael que eu te falava, que vocês tinham que se conhecer. E no primeiro aperto de mão que nós demos, eu sabia que algo iria acontecer, mas algo no sentido de uma sensação de que eu já conhecia ele. Nessa vida, na fisicalidade, a gente se encontra de uma forma muito interessante, né? Porque a gente desdobrava do outro lado, tinha trabalho juntos, né? Isso, na verdade, desde criança. O mais engraçado é que no SOS a gente conta isso, no livro, né? Na série do Jumpers, em outras ocasiões. A gente conta que nós éramos abduzidos, levados como criança para a sala oval, para ser treinado e tudo mais. Só que quando a gente se encontra um pouco mais velho, digamos assim, né, já começo da pré-adolescência, a gente não liga a criança que estava na sala com aquela consciência que estava desdobrando. Então, é engraçado, mas a gente não liga os personagens. Eu não percebo que é a mesma criança, nem ele percebe que é aquela criança que estava na sala. A gente não liga uma pessoa a outra. Engraçado isso, né? Então ele tinha umas experiências em que ele não podia contar. Porque se ele contasse, como ele ia chegar para os meus pais e ia falar o que estava ocorrendo, os meus pais já iam falar para ele: você tá maluco. E depois de um tempo ele pôde, né? Ele pôde já conversar. Ele pôde já falar, né? Através até disso tudo que ele já começou a poder soltar um pouco, ele falava várias experiências que ele teve, várias experiências. E essa, então, ele contava bem, que ele ia para um quarto em que tinha um monte de crianças. E essas crianças ficavam na sala. Tinham brinquedos, ali tinham brinquedos, ali tinha tudo, e ele contava que eles falavam com eles, conversava. Até nesse tempo assim que ele até conversou, eu não tinha muito entendimento de muita coisa, e ele falava que tinha uns que falavam: olha, agora vocês vão, agora você vai voltar. E ele ia e ele tinha essas experiências assim. Ó, Olha o vem com tiozinho a chegando gente também, ó. dessa. Olha lá. Quer conversar com ele lá, Léo? Então, gente, vou bater um papo aqui com uma pessoa. Ela tá chegando, por favor, fique aqui, não desligue, preste atenção que eu vou fazer agora uma entrevista. Opa, tudo bem? Isso aqui é a Dona Mary. Dona Mary, ela é uma desencarnada, desencarnou tem 20 anos aqui nessa ponte. Caiu nesse rio. Você tá tirando foco, cameraman? Tá, volte pra mim. Tô indo. Volte pra mim. Dona Mary, a senhora vai estar conosco na conexão do dia 10 do 8? Ó, acabou de confirmar. E a Dona abraço, Mary vai senhora. reprogramar a pneu dela. Dona Mary, o que a senhora vai fazer? Tá, a Dona Mary, na verdade, está falando que ela vai ficar tentando entender que ela não está mais encarnada para estar com a gente presente em espírito. Nos vemos até lá, pessoal. E a gente começa a trabalhar junto, como adolescente, desdobrados, e depois como adultos, né? E aí, numa certa fase de adulto, a gente está desdobrado e tudo mais, e a gente está voltando de uma missão específica, e a líder da nossa missão, né, que inclusive, hoje dá para falar, ela já desencarnou, mas era um fractal meu, inclusive. Ela estava, uma senhora de Minas Gerais, semi-analfabeta, mas que tinha um conhecimento fantástico, uma mediunidade fantástica, era a líder da nossa missão nessa ocasião. Desdobrados estava eu, Lael, ela, né, e outras consciências, e em algum momento a gente estava terminando então a
a nossa missão, e essa líder, ela fala assim, bom, então hoje eu vou vamos acompanhar todo mundo em casa, eu vou deixar todo mundo em casa hoje. E aí o Lael olha pra mim e fala assim, você tá encarnado? Eu falei assim, eu tô, e você? Aí ele falou assim, eu também, mas como assim você tá encarnado? Aí ele até brinca, ele contava muito essas histórias no curso e tudo mais, e falou assim, poxa, eu achei que o Lian era meu mentor espiritual. E depois eu comecei a sair do corpo, porque eu tenho essa coisa da projeção da consciência, o Fábio também sai, nítido, você sai assim como se estivesse falando com você. Só que quando eu chegava do outro lado, eu achava que o Fábio era meu mentor espiritual, porque eu não sabia que ele era desencarnado. Eu assim, pô, meu mentor espiritual tava comigo hoje. Pô, ele é grandão. É, cara. Isso aí você tinha 11 anos. Não, isso é depois já de Não, velho, depois, que a gente um pouco começou, depois. que eu comecei a sair muito como um agente para trabalhar. Claro que é uma brincadeira dele, mas ele realmente achou que eu tava desencarnado, que era, sei lá, uma consciência que tava fora. Veja como a gente não ligava as experiências de antes, né? Como esse esquecimento, essa questão da roda de Sansara e tudo mais, também atrapalha no 5D, né? A gente não ligava a mesma pessoa, as experiências da sala, as experiências que a gente tinha vivido antes. A gente só fez isso depois do encontro na fisicalidade. Aí nesse momento a gente fala assim, pô, mas onde que você mora, né? E eu falei assim, bom, eu sou de São Paulo, mas estou morando no Canadá. E ele falou assim, pô, eu moro no Rio de Janeiro. Você vem pro Brasil? Eu falei, não, eu vou de vez em quando no Brasil, minha família tá lá. E a gente começou a conversar no caminho de volta. E aí a gente foi deixar o Lael lá no Rio de Janeiro. E ele falou assim, cara, vamos combinar de se encontrar na fisicalidade? Eu falei, pô, vamos, como é que a gente faz então? Ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte, me dá a sua rede social. Aí eu passei minha rede social pra ele do outro lado. E ele falou assim, ó, vamos combinar um símbolo então, pra ninguém enganar a gente. Vamos combinar um código. Eu vou te mandar uma mensagem, né, ele falando pra mim, eu vou te mandar uma mensagem e você vai me reconhecer por esse código, a gente vai saber que você é você. E aí um dia uma senhora que é lá de Minas era a nossa líder do outro lado, era uma senhora semi-analfabeta. Ela não sabia mexer com internet, nada disso. Na fisicalidade, né? Na fisicalidade. Mas quando essa mulher desdobrava, essa mulher era um fenômeno do outro lado, ela era um espírito muito evoluído. E ela que reunia o nosso grupo. Aí eu sempre falo isso, né? Um dia eu tô voltando, porque eu sempre voltava, cada um voltava sozinho pro seu... o pessoal vai pra espiritualidade, eu vou voltar pra minha casa, voltar pro meu corpo. Não, ela falou, vamos voltar todo mundo junto, que tava tendo um ataque energético. Quando a gente voltou, a gente foi pro Japão levar uma das nossas amigas, aí vai pra Austrália, vai pra Índia. De repente tô eu lá no Brasil, olhando, retornando, aí tô vendo o Fábio, falei assim, ué, ele tá voltando pra casa. Aí ela falou assim, tá, mas ele é encarnado? Eu falei assim, ele é encarnado igual você. Eu falei assim, gente, eu achando que ele era um espírito evoluído, me enganei. Aí foi que a gente definiu, assim, ó, então tá bom, já que você é encarnado, eu tenho uns símbolos, a gente vai fazer o seguinte, pra gente não se confundir, porque você imagina, você encontrar o cara depois muito tempo, eu dei uns símbolos pra ele, no Instagram ele me mandou outros, a gente realmente bateu os símbolos, falou assim, pô, aí começamos a conversar, porque é conversa de maluco, né? Não, parece coisa de louco mesmo, né? Sim. Conversa de louco. Manda Te encontrei pelo do outro Instagram. lado, você tem? Não, tenho consciência, mas, pô, lá do outro lado eu vou com um outro corpo energético, não vou com esse corpo do Lael que você tá vendo, né? Por que ele fez isso? O Lael sempre com, né, o seu coração, assim, com o seu jeito. Que ele sabia que eu ia ter dificuldade de lembrar daquela missão, de lembrar daquela conversa que a gente estava tendo. E ele tinha muito mais facilidade que eu para lembrar dessas experiências, né? Então ele falou assim, me passa a sua rede social, ou seja, ele ia lembrar, e falou assim, eu te mando uma mensagem, porque ele ia lembrar de mandar a mensagem. E aí ele combinando esse sinal, esse gatilho, ficaria mais fácil de eu lembrar dessa conversa, né? A partir do momento que ele me manda, né? Então é muito engraçado essa conversa, né? E ele faz isso, exatamente isso. Então no dia seguinte ele me manda essa mensagem pela rede social, né? E é uma mensagem muito, muito curiosa, porque eu tenho essa mensagem aqui. Muito pra ele, eu falei, não, cara, vamos fazer uma live lá no canal, você precisa falar as coisas que você sabe, né? E depois ele falou, putz,
como é que é? Uma exposição, porque como ele trabalhava com política, imagina as pessoas no meio político e tudo mais. Então eu me lembro que desde muito novo, lá eu me levava para reuniões de cultura na cidade. Ele foi um das pessoas que ajudaram a formatar o Conselho Municipal de Cultura da cidade de Petrópolis e outros tantos conselhos. E eu ria muito dele, que eu ficava assim, quando ele tinha as visões dele, que ele parava e ficava assim. Aí eu falei, para, Senhor de Tandera, ver a vida dos outros. Não, tô vendo mais coisas, tô vendo mais coisas. Eu falei, que isso, para com isso. Qualquer lugar que entrava, ia almoçar, daqui a pouco ele, caraca, eu falei, para com isso, a gente tá comendo.